Vamos tirar algumas aplicações agora de Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 4 ao versículo 20. Versículo 4 diz o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Veja que a única coisa que João deseja aqui para o seu leitor, o seu destinatário, é a graça e a paz do Deus triuno. E realmente isso é o que mais importa na nossa vida. Por quê? Porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos concede a salvação de forma gratuita, ela nos reconcilia com Deus, trazendo paz para essa relação entre nós e o nosso Deus, e o resto é tudo consequência disso. Quando nos reconciliamos com Deus, temos garantida a vida eterna, e por mais que soframos neste mundo, por mais que passemos problemas, o fato é que no dia que morrermos, ou se estivermos vivos e Jesus voltar, viveremos eternamente com Ele e com aqueles que amamos. Por isso, o resto, se temos dinheiro ou não, se temos saúde ou não, se estamos bem ou não, passando por problema ou não, no fundo, isso não importa. A vida eterna está garantida para nós. Versículo 6 diz assim: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja só, Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Você sabe o que quer dizer isso, sacerdote? O sacerdote no Antigo Testamento, ele intermediava a relação dos homens com Deus. Hoje nós temos acesso direto a Jesus Cristo, mas diz aqui na palavra de Deus que nós hoje, crentes que têm acesso direto a Jesus Cristo, nós somos sacerdotes também. Em que sentido? No sentido de que nós devemos intermediar a relação dos não cristãos com Deus. Se nós conhecemos alguém que não é crente, que não é cristão, nós devemos agir como sacerdotes e intermediar essa relação. Como, professor? Simplesmente pregando a palavra de Deus para essas pessoas que não são crentes, a fim de que elas aceitem a Jesus e se reconciliem com Deus. Esse deve ser o nosso objetivo. É assim que vamos agir como sacerdotes em relação às pessoas que não são crentes. Além disso, o sacerdote no Antigo Testamento, ele podia se aproximar de Deus diretamente, já que ele era o intermediário entre os homens em geral e Deus. E nós, hoje, como cristãos, como crentes em Cristo, também temos acesso direto a Deus. Não vivemos mais como no Antigo Testamento, em que a tribo de Levi é que ficava o tempo todo intermediando essa relação. Não, nós podemos e devemos nos aproximar de Cristo com liberdade, com ousadia, nos aproximar de Deus e nos relacionarmos com Ele por meio da leitura da sua palavra, por meio da oração. Nós temos de aproveitar essa intimidade que foi conquistada por Cristo. Esse é o nosso papel como sacerdotes: aproximar o não crente de Deus e nos aproximarmos diretamente dele. Eis que vem com as nuvens, diz o versículo 7, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quando Cristo vier, será um Cristo diferente do primeiro Cristo que veio na primeira vinda. Como assim diferente? Esse Cristo que vai vir na segunda vinda não será mais humilhado, não será mais cuspido, esbofeteado, crucificado e morto. Não. Esse Jesus da segunda vinda será um Jesus que trará terror a todos aqueles que o rejeitaram, a todos aqueles que o menosprezaram. Devemos ter isso bem claro em nossa mente. Nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós só teremos motivo de alegria na sua segunda vinda. Porém, aqueles que o rejeitam, que o desprezam, terão na sua segunda vida um momento de terror como nunca antes sentido e experimentado. Eles lamentarão, porque serão julgados e condenados à perdição eterna. Por isso que o dia propício é hoje. E por isso que nós temos que deixar as pessoas cientes de que esse Jesus que dá oportunidade hoje, ele virá para condenar aqueles
aqueles que desperdiçaram essa oportunidade. Versículo 8, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No nosso estudo, nós vimos que adotamos a posição de Simon Kistemaker e de William Hendrickson, de que esse verso 8, quem fala nele é o próprio Senhor Jesus. É Jesus quem fala que eu sou o Alfa e Ômega. É ele que diz, aquele que é, que era e que há de vir. Essa expressão, aquele que é, que era e que há de vir, nós explicamos que é uma referência ao fato de que ele é um ser eterno. Ele está presente no passado, está presente no presente e também está presente no futuro. A ordem normal seria ele dizer, eu sou aquele que era primeiro, se referindo ao passado, depois dizer aquele que é, se referindo ao presente, e por fim dizer aquele que há de vir, falando sobre o futuro. Mas ele primeiro menciona que é aquele que é, porque antes de mais nada, temos que considerar que Jesus está presente conosco. Ele está presente conosco. Pode ser que a gente olhe para o Deus eterno, para o Jesus eterno, e pense no fato de que ele está em todos os tempos. Mas mais importante do que isso, é saber de que ele está no nosso tempo. Ele está agora conosco. Ele está ao nosso lado. Ele está andando entre as igrejas, entre os irmãos, entre os cristãos. Jesus não está distante. Muitas pessoas só pensam naquele Cristo que está à destra do Pai lá no céu. Mas lembre que Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele também é onipresente. Ele não está só à destra do Pai no céu. Ele está no meio da sua igreja. Ele está do nosso lado, ali, pertinho, acompanhando tudo o que acontece conosco, sempre para nos socorrer, nos amparar, nos disciplinar se for necessário, mas tudo motivado pelo amor que sente por nós. Versículo 9, o apóstolo diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Estamos todos na mesma situação. O apóstolo João, mesmo sendo um apóstolo, mesmo tendo tanta experiência de vida cristã, ele diz, eu sou companheiro vosso, irmão vosso, companheiro, em que? Na tribulação, no reino, porque servimos todos ao mesmo rei, e na perseverança. Ah, mas eu não passo pelas tribulações que João passou, eu não passo pelos problemas que ele passou. Sim, mas todos nós cristãos somos companheiros na tribulação, ainda que a tribulação seja diferente, ainda que o problema seja diferente. Nunca pense que, eu sou um crente menos amado, porque eu passo por tribulação, porque eu passo por problema. Não, isso não é verdade. O apóstolo João passou por tribulação também. Os crentes, todos eles passam por tribulação, em maior ou menor grau. Nós somos companheiros na tribulação. Em compensação, nós somos companheiros no reino também. Nós somos súditos do rei, do maior rei de todos, do rei dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que pode tudo. Nenhum de nós escapa da tribulação e da provação, mas todos nós servimos ao mesmo rei, que no final vencerá todos os seus inimigos. Ah, mas eu não consigo perseverar. Será que eu vou conseguir ir até o fim, me manter fiel até o fim? Nós também somos companheiros na perseverança. João perseverou até o fim e nós também, com a graça de Deus, vamos perseverar até o fim. Somos companheiros, somos irmãos na tribulação, no reino e na perseverança. Aqui no versículo 10, João diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Assim como João, devemos estar prontos para receber o que Deus quiser nos dar para fazer. No caso do apóstolo, Deus deu a ele uma mensagem, Deus deu a ele visões e ele deveria escrever o livro de Apocalipse
e mandar para as igrejas. O que será que Deus quer de você? Qual é a missão que Deus vai te dar? Não importa. O que importa é que você esteja disponível para receber essa missão dele, disponível para cumprir o propósito dele na sua vida. O apóstolo João estava pronto. Ele disse: achei meu espírito. Ele se colocou numa situação de abertura para receber as visões, para receber a mensagem. Nós também devemos nos colocar assim, prontos, disponíveis. Senhor, manda que o teu servo vai fazer. Faça como Isaías, o profeta Isaías. Ele disse: eis-me aqui, envie-me a mim. Quando o Senhor perguntou: quem há de ir por nós? Agora é o Senhor que está te perguntando: quem há de ir por nós? E você, como Isaías, vai responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso que ele espera de você, é isso que ele espera de cada um de nós, disposição para servi-lo. No versículo 12 o apóstolo diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Quem falava com ele? Era Jesus. E o que são os 7 candeeiros? A igreja. Você percebe aqui que ele ouviu a voz de Cristo, mas ele viu a igreja? Ele não viu Cristo primeiro. A primeira coisa que ele viu após ouvir a voz de Cristo foi a igreja. A mesma coisa acontece com o mundo. Quando a voz de Cristo ressoa, a primeira coisa que o mundo olha, a primeira coisa que o mundo vê é a igreja. Não podemos pensar que o mundo vai separar Cristo da igreja, não vai. Se nós pregamos Jesus, que ele é assim, assado, que ele faz isso, aquilo outro, não importa. O mundo vai olhar para a igreja. João ouviu a voz de Cristo, mas ele virou e viu a igreja. O seu colega de trabalho, o seu amigo, o seu parente que não é cristão, ele pode até ouvir falar de Cristo, mas ele vai primeiro olhar para você. Ele vai olhar para você, porque você faz parte da igreja de Cristo. Então, cuidado. Cuidado para que quando ele olhar para você, realmente ele veja Cristo na sua vida. Ele veja que esse Jesus do qual ele ouviu falar na evangelização é verdadeiro por meio daquilo que ele fez na sua vida, na minha vida. No versículo 13, o apóstolo continua: e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Lembra que eu falei no estudo? Jesus aparece aqui e muitos estudiosos dizem que ele se apresentou como sumo sacerdote. Só que nós fizemos uma comparação e vimos que a roupa dele não era tão suntuosa como a roupa de um sumo sacerdote e era mais semelhante à roupa de um simples sacerdote. Veja que pouca coisa de valor material nessa aparição de Cristo. Ele estava simplesmente com uma roupa comprida, e se há alguma coisa de destaque aqui foi essa faixa de ouro, essa cinta de ouro. Qual a lição aqui? Pouca coisa de valor material, maior ênfase no valor espiritual. Não devemos andar aos trapos, não devemos andar mal vestidos. Se possível, é claro, vamos nos apresentar de forma agradável, bonita, dentro da nossa capacidade financeira, mas nunca esqueçamos que a maior ênfase deve ser no nosso caráter como cristão. A maior ênfase deve ser no nosso valor como homens e mulheres de Deus. Jesus aqui apareceu de uma forma simples, roupa comprida, sim. Havia uma cinta de ouro. As coisas materiais têm o seu lugar na nossa vida, mas o mais importante é o valor espiritual. O mais importante é que aquele Cristo estava ali de forma gloriosa, com santidade, com sua onipotência, com sua capacidade de julgar o homem por causa de sua vida santa. Isso é o mais importante. No versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. O cabelo branco aponta para a eternidade, e os olhos como chama de fogo destacam a sua vigilância que perscruta tudo, o seu olhar do qual nada escapa. Cristo está eternamente vigilante. Esse é o sentido aqui, o sentido amplo, o significado amplo dessa imagem. Jesus eternamente vigilante, pronto para agir no caso de alguma injustiça sobre os seus irmãos, sobre o seu povo. Versículo 15 reforça essa imagem de sua vigilância eterna, porque diz que os pés dele são semelhantes ao bronze polido,
prontos para pisar o adversário, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas, ele não pode ser ignorado. Então junte agora tudo. Ele está eternamente vigilante, pronto para pisar os adversários, e ele não pode ser ignorado. É esse Jesus que está no meio das igrejas. É esse Jesus que está do seu lado. Você já parou para pensar nisso? Versículo 16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é o protetor dos pastores, porque as 7 estrelas são os pastores. Perseguições virão, podemos esperar. Virão sobre a igreja e virão sobre os líderes da igreja. Mas Jesus protege os pastores. Oremos por eles também, eles que são os nossos líderes. Versículo 17: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mesmo sendo pecadores miseráveis, como o próprio João se sentiu aqui quando caiu diante do Cristo glorioso, nós não precisamos temer. Nós somos pecadores miseráveis, sim, mas ele nos amou e deu a vida por nós. Não temos razão para temer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus mesmo diz aqui: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem autoridade sobre a morte. Por isso que para nós cristãos, a morte é só uma passagem para algo melhor. A morte para nós vai ser simplesmente um abrir e fechar de olhos. Um momento em que sairemos deste mundo e estaremos na glória com o Senhor Jesus, com todos os santos. Versículo 19, Cristo continua falando: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe as coisas que hão de acontecer depois destas? Ele sabe, na verdade, a história toda, porque ele a escreveu. Ele mesmo a escreveu. Tudo está escrito e determinado. E o melhor, com um final feliz. Para fechar, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, isto é, os pastores das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele está com os pastores na sua mão, protegendo, e ele está sempre presente com a sua igreja. Não é à toa que a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Cristo, mais do que todos nós, deve estar ansiando pelo reencontro com o seu povo, com os seus amados, naquele dia em que experimentaremos as bodas do Cordeiro e viveremos com ele para todo sempre. Amém.